Alô, galera do Aula Desta, que vos fala, professora Pamela Damasceno, num dia importante, por quê? Porque nós estamos às vésperas do Enem e eu convido você que aí está sentado confortavelmente no seu PC, na sua casa, para que assista comigo assuntos fundamentais com relação ao Enem. E eu aqui estou para falar das variedades do português brasileiro, que casualmente é um dos assuntos mais recorrentes da prova de linguagens do Enem com relação à língua portuguesa. Então fica aqui comigo e vamos lá. Então, nós temos com relação às variedades aspectos a pontuarmos que são bem interessantes. Nós temos a língua portuguesa padrão, que eu falei anteriormente, que é aquela que se reveste de maior prestígio social, já que a língua é hoje um instrumento de poder, sim, né? Aqueles que detêm a gramática como um todo acabam se revestindo de importância, né? Uma vez que atestam que possuem escolaridade, que possuem conhecimento, que possuem leituras, enfim. Então, a língua portuguesa padrão, também chamada de norma culta ou variedade formal, falta um L aqui, galera, ela é a que se reveste de maior prestígio social. Nem por isso ela é mais importante que as demais variedades, apenas ela recebe maior prestígio. Ela tem um uso tão permitido quanto qualquer outra variedade, que é tão legítima quanto ela. Ok, gente? E ela se opõe às variedades do português brasileiro, que são conhecidas aí, algumas inclusive, como variedades informais, coloquiais ou não padrão. Ok, gente? Sigamos então. Com relação à norma culta, nós podemos falar, no caso a variedade formal, que ela corresponde à nossa gramática tradicional. Aquele livrinho insano que tu deixa lá de lado, que a gente não suporta nem ver lá no final do ano, pois é, essa é a linguagem que corresponde à norma culta, né? A linguagem que vai ao encontro da gramática tradicional. A linguagem das correções, do ideal de correção linguístico, do certo e do errado. São aquelas regras que lá estão e acabam nos escravizando ao longo de toda a nossa vida escolar. É ou não é? Essa é a gramática tradicional, que é aquela que é cobrada em escolas, nos concursos, em todas as redações e todos os vestibulares e Enems aí, né? Pelo país. Inclusive nos trabalhos ao longo da faculdade. Não pensem que vocês se livrarão delas, né? É importante que nós a conheçamos, até para que nós possamos nos utilizar dela para também usufruirmos desse poder que ela confere socialmente àqueles que a detêm, né? Ao passo que nós temos as variedades do português brasileiro. Quando nós falamos em variedades do português brasileiro, em verdade nós estamos falando em variações fônicas, ou seja, de sons, né? Mórficas na forma das palavras, sintática na ordem dos termos, é o caso, às vezes quando eu aqui que sou gaúcha, quando eu pego um voo para São Paulo, eu escuto uma mudança de ordem dos termos. Eles falam o seguinte: pela atenção, obrigada. Aqui se fala obrigada pela atenção, né? Então, mudança na ordem dos termos ou léxicas, mudanças no próprio vocabulário. É aquela coisa, né? Mexerica aí no Sudeste, bergamota, aipim, macaxeira, né? Me ajudem aí com essas variações léxicas, vocês as detêm tanto quanto eu, né? Então, muda não só o som, fônicas, né? Morfológicas, o formato das palavras, sintática, a ordem dos termos nas frases, nas orações, e léxicas na própria forma que as palavras adquirem com relação à sua significação, né? Essas variedades elas servem para dar conta de toda a riqueza do nosso território nacional, né? Que por ser muito vasto, é claro que traduz essa riqueza, né? Essas diferenciações que existem no Brasil através também da sua linguagem, que é um produto cultural brasileiro.
né? Em meio a um povo tão sui generis, um povo tão vasto, tão diferenciado, como não possuir linguagens muitas, né? Variedades do português brasileiro. Bom, gente, convido vocês que sigam aqui comigo e na sequência vamos analisar variedade por variedade, ok? Assistam, porque cai mesmo nas questões do Enem. Beijos da Profapan.